vontade, em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Nesta noite quero vos saudar com a paz do Senhor. Amém, queridos? Satisfação retornar a Messejana. Rever pastor Moacir, meu amigo, que há muito tempo a gente não via. Quando fala muito tempo, é alguns meses. Porque sempre a gente está vindo a Fortaleza, ao Brasil, e sempre a gente está aqui em Messejana. Um dia o pastor nos franqueia para poder vir aqui. E eu louvo o Senhor por estar mais uma vez em Messejana. Deus sabe muito bem a maneira como eu tenho o carinho por essa igreja e principalmente para o vosso pastor Moacir. Sendo assim, como eu vou ficar um tempo no Brasil, por causa que a gente está com a igreja nos Estados Unidos, há quase 30 anos trabalhando para o Senhor naquele país. Mas a gente vem muito ao Brasil. E quando a gente vem ao Brasil, a gente vai muito a São Paulo, Curitiba, ali em Rio de Janeiro. Mas, ultimamente, a gente tem ficado muito aqui em Fortaleza, no Ceará, mesmo que a gente pega o Nordeste, Paraíba, Rio Grande do Norte, Alagoas e Pernambuco. Mas, desta minha vinda, desta vez, vou ficar um pouco mais até a gente fazer essa mudança definitiva de Boston para o Brasil. Mas por que definitiva? Por causa que tenho orado ao Senhor e eu vou estar um tempo, não sabemos quanto tempo, além de sermos brasileiro com honra, sou cearense com honra, mas sou americano também, peguei a dupla cidadania. Então eu posso ficar aqui pelo resto da minha vida sem voltar para a América e continuar americano. Mas eu, orando ao Senhor, senti meu coração de ficar um pouco mais no Brasil, além de estar ministrando como conferencista, como seminarista, como dou seminários, e também pregando, não só aqui no estado do Ceará, mas também em alguns estados do Brasil. Mas eu vou ficar um pouco mais preso aqui em Fortaleza devido à questão de nós conciliarmos a questão do lado empreendedor. Nós estamos vindo aqui a Fortaleza, ficando mais aqui, por causa que estamos assumindo a presidência do Tribunal de Justiça Arbitral aqui no Ceará, chamada TEJAS, que estava ali em Mucuripe, e estamos trazendo agora ali para Barão de Surt, ali na Torre Empresarial Quixadá. Mas a questão toda é a seguinte: eu vou ficar mais em Fortaleza, mas eu vou congregar mais aqui em Messejana. Então, além da gente ter amizade com os demais pastores, né, sabe muito bem que a Conadec a gente tem uma amizade muito grande, não só com a Conadec, mas com outras convenções, né? E eu não vou citar aqui o nome de todas as convenções, a gente temos uma entrada bem, mas Messejana, devido a eu gostar muito daqui em Messejana também, pastor Moacir, a gente tem essa amizade, e eu falei para ele que quando eu viesse outra vez, eu já vinha com essa mudança, ou mudança não definitiva, mas de ficar mais aqui em Fortaleza, e vou congregar aqui quando eu estiver em Fortaleza. Mas quando eu estiver ministrando em outro estado, com certeza eu vou estar ministrando. Mas quando não, eu vou fazer questão de vir aqui, congregar aqui em Messejana. Sem mais delongas, querido, você que trouxe a sua Bíblia, né, abra comigo. Eu falei isso porque o pastor já sabe, né? Por isso que eu falei para ele, senão eu não estou pegando ele de surpresa. Filipenses, capítulo 3. Você que trouxe a sua Bíblia, abra comigo em Filipenses, capítulo 3. A Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Quanto mais você a lê, mais você guarda em seu coração. Quanto mais você a ouve, mais você guarda em seu coração. E quanto mais você guardar em seu coração, menos você peca contra o Senhor. E vai se cumprir que o salmista escreveu, dizendo: guardei, Senhor, a tua palavra em meu coração, para que eu não pecasse contra ti.
Então, deixa Deus falar contigo na leitura que vamos fazer, e principalmente na meditação dela, porque Deus tem algo tremendo para falar aos nossos corações. Quem crê nisso, diga amém. Amém. Filipenses capítulo 3 nos diz o seguinte, queridos. Resta, irmão meus, que vos regozijeis no Senhor. Não me aborreço de escrevermos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Guardai-vos dos cães, guardai-vos dos maus obreiros, guardai-vos da circuncisão, porque a circuncisão somos nós, que servimos a Deus em espírito, e nos gloriamos em Jesus Cristo, e não confiamos na carne. Ainda que também podia confiar na carne. Se algum outro cuida que pode confiar na carne, ainda mais eu. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, segundo a lei fui fariseu, segundo o zelo, perseguidor da igreja, segundo a justiça que é na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era ganho, reputei-o por perda por Cristo. E, na verdade, tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero como esterco para que possa ganhar a Cristo. E seja achado nele, não tendo a minha justiça que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé, para conhecê-lo e a virtude da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para o alvo, para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pai Santo, te damos graças esta noite pela tua palavra que foi lida. Tu conheces cada coração que aqui está, são teus filhos. Tu conheces, Deus, a luta que cada um está passando, conheces o problema que cada um está enfrentando. Por isso, Senhor Deus, tu conheces o motivo porque viemos à tua casa nesta noite. Viemos para te glorificar, viemos para prestar culto a ti. Por isso, fala conosco, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Pois tu bem sabes que nada tenho se tu algo não for me dado. Pois usa-me como instrumento vivo em tuas mãos e fala conosco, e nós te daremos nesta noite toda a honra, toda a glória e todo louvor. E a igreja que ama o Senhor diz, amém. Deus abençoe, queridos, Deus abençoe. Queridos, nós sabemos que o apóstolo Paulo foi a segunda pessoa que mais fez pelo cristianismo, porque ele chegou a dizer, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Em outras palavras, para conciliar, a gente sabe que Paulo chegou a dizer o seguinte, se você não consegue imitar a Cristo, me imite, porque se você me imitar, vai te imitando a Cristo, porque eu imito a Cristo. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E as 13 cartas que ele escreveu, os ensinos que ele deixou para nós, como a igreja dos gentios, do qual nós fazemos parte, não somos judeus, nós somos gentios. E essa igreja que praticamente ele deixou essas cartas, faz com que a gente entenda muito bem que ele foi muito contundente quando ele chegou a mostrar para nós aquele que é religioso e aquele que é espiritual. Aquele que serve a Deus e aquele que mostra que serve, mas que na realidade está longe de Deus. Nós sabemos que uma vez que você alcança o alvo, ou você foca no alvo, você jamais pode esquecer do seu alvo, é chegar no céu. O seu alvo
é viver para Cristo. O seu alvo é você esquecer desse mundo. O seu alvo é chegar na glória, mas sabemos que as lutas são grandes. Nós sabemos que as lutas, praticamente, que nós enfrentamos a cada dia, não é aquilo que você, às vezes, não esperava, porque uma vez que você aceitou a Cristo, você jamais pensou que um dia passaria por todas as lutas que você está passando. Você não conhecia o Senhor. Você sabia muito bem, depois que teve a questão do apelo, e você levantou a mão para Cristo, você se converteu. E ali, através da oração, você se transformou numa pessoa que passou a seguir a Cristo. E nesse seguir, você passou a ter um alvo, de cada vez mais deixar que o Espírito Santo trabalhe na sua vida. Mas a questão é a seguinte: nós somos seres humanos, nós temos nossas faltas e falhas, nós temos nossas tribulações, nós sabemos que num dia estamos bem, e no outro dia estamos mal. Num dia nós levantamos bem, e no outro dia levantamos de outro jeito. Como alguém chegou para mim e disse: pastor, hoje eu levantei com o pé esquerdo. Eu falei: e outro pé direito, onde está? Porque a questão é a seguinte: nós sabemos que a questão, tem dias que você sabe que a luta, ela fica mais renhida, porque o inimigo conhece o seu coração, não conhece o seu coração, mas sabe onde pode te afetar, porque você mostra no seu dia a dia, mostrando para ele as tuas fraquezas, mesmo que ele não conheça o teu coração, porque quem conhece o nosso coração é o Senhor, porque nós sabemos que ele conhece as nossas lutas e praticamente nos tenta, porque baseado naquilo que nós mostramos para ele no dia a dia, porque, como diz um ditado que diz: joga verde para colher maduro. O que é isso, pastor? Ele não conhece o seu coração, mas ele, pelos teus pensamentos, ele joga dados inflamados do maligno praticamente em seu coração, para que você, na sua mente, para que você venha a reagir. Dependendo da sua reação, você vai mostrar para ele se aquilo foi bom ou não. E você vai reagir. Se você aceitar aquilo que ele está colocando na sua mente ou no seu caminho, você praticamente mostra para ele que você está sujeito, a sua fraqueza está naquele ponto. Porque nós sabemos que somente quem conhece o nosso coração é o Senhor, porque tudo nós podemos em Cristo que nos fortalece. Nós sabemos isso muito bem, e o Senhor sabe a tua fraqueza, mas nessa fraqueza que você tem, que você mostra para o inimigo no seu dia a dia, é ali onde ele vai mais te tentar. É ali que ele vai mais, praticamente, jogar os dados inflamados na sua mente, para que ali ele faça que com você perca o foco, perca a sua força, perca a sua esperança, e você se desiluda com o Evangelho e se desiluda em seguir ao Senhor. Mas nós sabemos que as lutas são grandes. Romanos capítulo 5 diz que as tribulações produzem em nós a experiência com Deus. Quanto mais você tiver experiência com o Senhor, mais com certeza você vai conhecê-lo, e mais você vai ter para que você vença as lutas que você enfrenta a cada dia. Porque, querido, nós enfrentamos a nossa luta diária. Não pense talvez você não veja a guerra que você se encontra, a guerra espiritual que você enfrenta a cada dia. 24 horas por dia você enfrenta uma guerra que você não tinha antes de você aceitar a Cristo, porque você não tinha guerra, porque você servia ao inimigo e não tinha como, você estava só do lado dele. Mas depois que você aceitou a Cristo, você passou para o outro lado, e uma vez que você passou para o outro lado, ele está tentando de tudo para trazer você de volta. Então você passou a ter uma luta, e você vai ser o centro da luta praticamente, porque enquanto você está aqui no meio, o Espírito Santo está num canto e o diabo está no outro canto. Quanto mais você está aqui no meio, seguir para esse lado, mais longe desse você fica, e vice-versa. Por isso que diz que quando você se aproxima de Deus, mais longe do diabo você fica. Quanto mais você faz as coisas do Senhor, quanto mais intimidade você tem com Ele, quanto mais comunhão você tem com Ele, mais longe do diabo você fica. Mas a tendência nossa é que a gente se deixa levar pelo dia a dia, pelas lutas que a gente enfrenta. É muito fácil dizer que tenho fé. É muito fácil nós falarmos para nós mesmos, para poder a gente lembrar que temos fé. Mas muitas vezes a nossa fé não funciona. A fé que você queria que ela fosse uma fé eficaz, muitas vezes ela não funciona, porque muitas vezes você ora por você mesmo e nada funciona. Às vezes você ora pelos outros e nada funciona. Aí você fica pensando: mas que tipo de fé é o que eu tenho? Não funciona para mim e não funciona para os outros. E muitas vezes você vai seguir ao pastor, pedir ao pastor: pastor, ore por mim, porque em outras palavras, você não fala, mas em outras palavras você fala: eu já orei por mim
Eu já orei pelos outros, mas não funciona. É uma fé que é ineficaz. Mesmo que você fale, eu tenho fé. É muito fácil eu falar que tenho fé, mas não é fácil você praticar a fé que você diz ter. Porque fé não é aquilo que você diz, é a fé aquilo que você pratica. Fé não é aquilo que você acha que é, mas é aquilo que você vive. E nesta noite o Senhor diz, creia e tu verás a minha glória acontecer na sua vida. Porque é muito fácil eu falar que tenho fé, quando os outros estão me ouvindo, eu tenho fé. Mas muitas vezes, quando você quer ver a sua fé em funcionamento, ela não funciona e você começa a ficar atribulado, revoltado, triste e dizer, eu pensei que eu tinha fé. E você sempre está à mercê dos outros. Olhe por mim, interceda por mim. Mas por que você, pela comunhão que você tem com Deus e pela fé que você tem ao Senhor, a coisa muitas vezes não acontece? Porque falta fé. Porque uma coisa, tem a fé popular, aquela fé que você diz que eu creio, mas você confunde com o pensamento positivo. O que é isso? É que você diz, vai acontecer, mas quando você fala que vai acontecer, baseado em algo que você não tem estrutura. Porque quando você fala, vai acontecer, você tem que conhecer aquela pessoa que diz para você que vai acontecer. Se você não conhece o Cristo que você diz crer, se você não conhece o Deus que te dê a solução, o suporte para dizer que aquilo vai acontecer, você vai ficar titubeando, dizendo, será se vai acontecer ou não? Agora, se você conhece o Senhor, você vai dizer categoricamente, vai acontecer, e acontece, porque a sua fé funciona. Mas nessa hora que você precisa saber que é fé ou não é fé. A fé verdadeira se encontra no Salmo 46, que diz, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Pelo que não temerei, ainda que a terra se mude, ainda que os mundos se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se tremeçam, eu sei que há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. E Deus está no meio dela e jamais será abalado. Você tem que saber que independente do que você esteja passando, independente das circunstâncias que você esteja vivendo, Deus está no controle da sua vida. E diz para você, creia e tu verás a minha glória acontecer na sua vida. Que é muito fácil a gente vir à igreja, ouvir a palavra e dizer, eu creio. É muito fácil você ouvir numa mensagem, seja o pastor que estiver ministrando, dizer, hoje Deus está falando comigo. Deus fala contigo cada dia, em cada culto que você participa, em cada vez que você lê a palavra, em cada hino que você escuta, Deus está falando contigo. Contanto que você consiga ouvir e praticar, para que você não seja apenas ouvinte, mas que seja praticante também. Porque o ouvinte é aquele que vem ao culto, ouve a palavra e diz, Deus falou comigo. Mas ao sair do culto, esquece o que ele falou, não pratica o que ouviu, e praticamente vem no outro dia, no culto, e quer ouvir a mesma coisa. Deus sabe e conhece o teu coração. Ele sabe a maneira que falou contigo, a maneira que fala o seu coração, porque ninguém aqui é igual a ninguém. Todos nós temos lutas diferentes. E Deus sabe aquilo que você precisa ouvir. E Deus está falando contigo nesta noite. Creia e tu verás a minha glória acontecer na sua vida. Não importa a circunstância que você está vivendo. Deus está no controle da sua vida. E vai te dar vitória se você assim crer. Agora, a tendência nossa, muitas vezes, é pedir ao Senhor. Senhor, eu preciso disso. Eu digo para você que Ele já sabe o que você vai pedir. Antes que você peça, Ele já sabe o que você vai pedir. Antes que você pense, Ele já sabe o que você vai pensar. Antes que você faça qualquer coisa para Ele, Ele já sabe também. Por que você vai fazer, ou se você não vai fazer, Ele sabe. Mas Ele não intervém. Por quê? Porque Ele deixa você mostrar nas suas atitudes. Porque o que importa para Deus não é o que você fez ou o que você faz. O que importa para Deus é o que te levou a fazer, a intenção que te fez você fazer e a intenção que você está fazendo. O que importa para Deus é a intenção do seu coração em fazer e não o que você fez. Porque muitas vezes nós fazemos por pretexto. Muitas vezes nós fazemos para barganhar. Muitas vezes nós fazemos para negociar com Deus, dizendo, eu faço contando que o Senhor me dê. Você não fala isso para Ele abertamente, mas nos pensamentos você diz, eu vou, mas contando que o Senhor me dê. Você condiciona uma bênção do Senhor quando você, eu vou, contando que o Senhor me dê.
Você não fala, mas você age. E na sua intenção, do seu pensamento, Deus já sabe que você está fazendo aquilo. Aí eu pergunto, você vai receber? Não. Por quê? Porque a Bíblia diz que se recebe por fé. Não adianta você pedir, porque a gente pede de manhã, pedimos à tarde, pedimos à noite, e de madrugada a gente sonha pedindo. Só o que você precisa fazer é pedir. Uma coisa é você pedir, outra coisa é você vai receber ou não. Porque a fé, para agradar a Deus, você precisa crer nele. Né? A questão é a seguinte, para agradar o Senhor, você precisa ter fé. Impossível você agradar o Senhor se você não tiver fé. Mesmo que você diga, eu tenho fé, mas Deus sabe se você tem fé ou não. Pastor, minha fé é pequena, não importa. Ela precisa ser fé, pequena ou grande ou média. Ela precisa ser fé e ela funcionar. Porque a fé nunca começa grande, ela começa pequena. Mas você tem que praticar a fé que você diz ter. Como? Através da experiência que você tiver com Deus. Não pense você que a fé aparece só porque você quer que apareça. Não pense que fé é dizendo-se, Senhor, me dê fé. Ele não vai te dar assim. A fé não vai aparecer dessa maneira. Fé é experiência pessoal com Deus. Quanto mais você tiver experiência com Deus, mais fé você vai ter. Mais fé você vai obter, porque a Bíblia diz lá em Romanos 5:5 que as tribulações produzem em nós a experiência com Deus. E a experiência com Deus produz em nós a paciência para com Ele. E a paciência para com Ele produz em nós a esperança dEle. E a esperança dEle não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Por isso, nesta noite, creia para que você seja abençoado. Porque, sinceramente, queridos, sem fé é impossível agradar o Senhor. Eu costumo dizer que praticamente tem muitas igrejas, não só aqui no Brasil, são 23 países que a gente tem ministrado, a gente encontra certa liturgia de culto que as pessoas vão ao culto, apenas, eu já falei isso aqui da igreja, aqui em Messejana, tem gente que vai à igreja para bater ponto. O que é bater ponto, pastor? Tem gente que vai à igreja porque é um domingo à noite. Eu tenho que ir à igreja. Você não pode usar essa palavra, eu tenho que ir à igreja, porque você não é obrigado a vir à igreja. Você vem para agradecer e para cultuar a Deus. Você vem para cultuar o Senhor, prestar culto a Ele. Você não vem por obrigação, porque se você vier por obrigação, você não recebe nada do Senhor. Porque a tendência nossa é, eu vou à igreja, eu tenho que ir à igreja. Você não tem que ir. O salmista falou, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Você tem que ter alegria de vir à casa do Senhor, porque você vai prestar culto a Ele. Você não vai bater ponto por obrigação, dizendo, eu fui, e agora a minha cota acabou, eu já fui. Queridos, o culto que você presta ao Senhor é o culto que você dá ao Senhor. Teve alguém chegou para mim e disse, pastor, depois do culto eu não preguei, outra pessoa pregou. Aí no final do culto chegou um irmão para mim e disse, pastor, não gostei do culto. Até me assustei um pouco. Aí eu perguntei, mas por que você não gostou do culto, meu querido? Pastor, eu não gostei do culto. Mas por quê? O pregador não pregou nada. O cantor desafinado que dó. Não gostei do culto. Eu falei, querido, você não precisava gostar do culto. Quem tem que gostar do culto é Deus. Porque você presta culto a Ele e não Ele a você. Então, se você não gostou do culto, muito menos quanto mais Deus. Se você não gostou do culto, é o que você não deu bom culto ao Senhor. E o culto você faz, cada vez que você vem, é um culto diferente. Não pense você, não, domingo passado foi um culto diferente. Você foi diferente no culto. Porque você não prestou o culto digno ao Senhor. Por isso que houve a diferença. Naquele domingo eu prestei culto ao Senhor de maneira diferente, eu senti a presença do Senhor. Mas nesse culto eu não gostei. Por quê? Porque você não prestou um culto ao Senhor como deveria prestar. Porque quem faz o culto é você e não Deus. É você que cultua o Senhor e Ele não é Ele que cultua você. Nesta noite, mais uma vez, o Senhor te diz, agrada do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Eu gosto muito dessa promessa, pastor. Eu também gosto, queridos. Só que é o seguinte, gostar é uma coisa, colocar em prática é outra coisa. Tem gente que gosta tanto de certos versículos que decora aqueles versículos. Não adianta você decorar os versículos se você não vive. Porque você vai dizer para Deus, Senhor,
a tendência nossa, muitas vezes que você decora, você vai orar e você cita para Deus versículos, como se Deus não tivesse sabido aquilo que escreveu. Você tem a tendência, muitas vezes, de chegar, Senhor, saiba a você que, antes que você fale, Deus já sabe o que você vai falar. Antes da tua oração que você faz, Deus já sabe que você vai orar. Agora, o que ele quer ver é a tua oração sendo feita, porque ele vai ver a intenção que você fez. Aí alguém chegou para ele, pastor, se Deus já sabe o que eu vou pedir, por que eu tenho que pedir, orar, pedir? Se você não orar, aí que você não, se você não orar, aí que você não pede mesmo. Porque oração hoje está sendo pouca. Aquela oração, e não confunda, porque oração é uma mão dupla. Você ora, fala com Deus e Deus fala contigo. Mas tem gente que pensa que oração é mão única, só vai, nada vem. Só vai, nada vem. Você tem que orar e esperar Deus falar contigo. Porque a oração é conversa com Deus. Agora, já pensou um diálogo só uma pessoa falando? É complicado. Você não vai ouvir a voz audível de Deus, você vai sentir no coração como Deus vai tocar em seu coração e vai mostrar. E mostra isso, intimidade com Deus, mostra isso, comunhão com Deus, porque tem gente que não conhece, não tem intimidade com Deus. É aquele culto, praticamente aquela comunhão superficial. Por isso que sempre está dependendo dos outros, nunca depende de si próprio para com Deus. Pela comunhão com Deus é pouca. Por isso que diz, o salmista fala, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais tudo ele vai fazer na sua vida. Agora, tem gente que pensa, quando fala, tudo ele vai fazer, já pensa o seguinte, tudo que eu pedir, Deus vai me dar. Não é bem assim, porque chegou alguém para mim e disse, pastor, tudo que eu pedir a Deus, ele me dá. Eu falei, tudo que você pedir ao Senhor, ele vai te dar, contanto que esteja dentro da plena, agradável do Senhor. Tudo que você pedir ao Senhor, tudo que esteja na vontade perfeita, agradável e perfeita vontade do Senhor. Porque tudo que você pedir, não quer dizer que Deus vai te dar, mas aquilo que se for para a glória dele e para o teu benefício. Porque a tendência nossa é a gente pedir e receber. E quando não recebe, a gente fica triste. Eu não sei se eu já falei aqui, porque a gente prega tanto em algumas igrejas e nem sempre a gente lembra de uma ilustração que a gente dá nas outras igrejas. Mas, querido, tem gente que está ficando de mal com Deus de uma facilidade tremenda. Qualquer coisa que você pede, quando Deus não dá, você diz, estou de mal. Não vou mais à igreja. Se eu orava assim, já não vou mais orar, porque eu estou de mal. E eu estou sentido com Deus. Às vezes você nem fala, mas você se fecha. Aí Deus olha para você e diz assim, mas vai acertar a cabeça, assim, mas que coisa. Porque quando todos nós passamos por criança. Eu fui criança e aproveitei muito o meu tempo de criança. Em Parambu, ali próximo a Tauá, onde eu nasci, até aos 8 anos eu fiquei em Parambu, depois vim para Fortaleza, e aos 16 saí de Fortaleza, fui para Curitiba, São Paulo, Rio, aí ganhei o mundo. Mas ali em Parambu, quando a gente brincava, tinha 15 crianças brincando às 7 horas da noite. Era uma maravilha naquele tempo. Eu fui criança e aproveitei bem a fase de criança, porque no interior sempre a gente aproveita bem. E a gente brigava de pique-bandeira, pique-esconde, tanto aquelas brincadeiras, 15 crianças com a mesma idade, 8, 9 anos e tal. Daqui a pouco, um dos meus colegas chegou para mim e disse, estou de mal contigo. Ué, eu falei assim, eu fiquei até surpreso, mas por que está de mal comigo? O que eu fiz? Você fez isso? Eu não lembro, não fiz isso, não. Aí ele colocou 2 dedinhos assim, na minha frente. Aonde eu ia, aquele coleguinha ia com 2 dedinhos. Parte aqui, não vou partir. Parte aqui, não vou partir. Porque eu não quero ficar de mal contigo. Não, mas você fez isso, eu não fiz. Você está dizendo que eu fiz, mas não fiz. Parte aqui, porque eu quero ficar de mal contigo. Você vai ficar sozinho, porque eu não vou partir. De tanto ele insistir, eu parti. Quando eu parti, ele virou as costas e disse, estou de mal contigo, foi embora. Mesma coisa está acontecendo com Deus.
Tem gente que pede e não recebe e fica com mal com Deus. Não sabendo que se você pediu e não recebeu, primeiro, porque você não teve fé para receber. Segundo, porque você pediu para gastar nos seus próprios deleites. E Deus sabe por que você está pedindo, para que você está pedindo, por que você está pedindo e o que você vai fazer com aquilo que você está pedindo, caso você receba. Ele já sabe, mas como ele sabe que você não vai fazer aquilo que você disse que vai fazer, ele não te dá, porque você não tem estrutura para receber aquilo que você está pedindo. Ele só vai te dar quando você tiver estrutura para receber e administrar aquilo que você está pedindo, porque Deus é sábio e Ele é Pai. E a Bíblia diz que Deus prova quem Ele... Eu não gosto de ser provado, nem eu, querido, mas eu gosto. Mas com certeza Deus prova a quem Ele ama. Por que Ele prova? Porque você prova para ser aprovado. Se você não passar pela prova, como é que você vai ser aprovado? Se você está na escola, você faz uma prova para saber se você passou naquela matéria que foi dada. É a mesma coisa para Deus. Quando Deus te prova, porque Ele sabe que você não deveria ter ido do lugar que você foi sem pedir permissão a Ele. Ele te prova porque Ele te ama, porque a prova faz você conhecer mais a Ele. A prova faz você chegar mais a Ele. A prova faz você depender mais dEle. A prova faz fazer você chegar mais a Ele. Por isso que ele diz, eu provo a quem eu amo. E se Ele te ama, Ele vai te provar. Porque Ele quer te aprovar naquilo que você tanto almeja e quer receber. Nesta noite, o Senhor te diz, creia e tu verás a minha glória acontecer na sua vida. Agora, no início da mensagem de hoje não perca o foco. O apóstolo Paulo chegou, porque eu sei que tenho crido, e estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Qual é o seu foco? Prossigo para o alvo. Qual é o seu alvo? É chegar no céu? O teu alvo é estar preparado para se encontrar com o Senhor? Ou seu alvo é você ir em certa etapa e retornar? Porque, queridos, a Bíblia diz que aquele que vai ser salvo é aquele que persevera até o fim. Não pense você, por você estar ali na igreja, você está salvo. Eu costumo dizer que a salvação ela é diária. Eu fui salvo quando aceitei Jesus em 81. Estou sendo salvo porque eu estou com Jesus hoje. E serei salvo se eu permanecer até o fim com Ele. Porque aquele que persevera até o fim é esse que será salvo. Porque não adianta esses 40 anos que eu estou com Ele, se eu vacilar, se eu deixar, se eu não parar de seguir, não adiantou os 40 anos que eu passei com Ele. Porque Deus sabe e conhece o teu coração. Por isso que vá até o fim. Estabeleça um foco, estabeleça um alvo. Eu prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Qual o teu alvo? É chegar no céu. Então, lute. Lute para chegar lá, porque não pense você que ser crente não é fácil. É fácil. Ser crente não é fácil. É gratificante. Não é fácil ser crente, mas é glorioso ser crente. Porque você sabe para onde você está indo. Enquanto os outros aí não sabem para onde está indo. Mas nós sabemos para onde nós estamos indo. Por isso que o foco é no céu. Se você está aqui nesta noite, é porque você está com o Senhor e dependendo dEle e sabendo que Ele te ama e vai fazer o melhor para você. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar em pé, queridos. Louvado seja o Senhor. Queridos, eu não conheço a sua vida e nem o seu coração. Eu não conheço o problema que você está enfrentando e a situação que você está enfrentando, mas Deus conhece. E uma das coisas que eu tenho sempre na minha mensagem é: nunca tente mostrar para Deus aquilo que você não é, porque Deus te conhece pelo avesso. Nunca tente mostrar para Ele aquilo que você não sabe, porque Deus te conhece no íntimo. E nesta noite, Ele falou contigo e te diz: filho meu, dá-me o teu coração que eu quero te abençoar. Não importa a tua situação, Ele quer te abençoar aqui e te preparar para a glória. Para que você, quando Ele vier buscar a sua igreja, ou vier buscar você, antes você possa ir para o céu. Você que ouviu essa mensagem, você que foi tocado de alguma maneira, em alguma área da sua vida, e se você aí não aceitou Jesus como Salvador,
E se você não teve um encontro real com o Senhor e quer ter essa experiência hoje, aceitar Jesus, levante a sua mão. Eu quero orar por você. Tem alguém nesta noite? Levante a sua mão onde você está. Não importa a tua situação, Deus conhece você. A pior coisa que tem é você quando você tenta enganar Deus, dizendo, eu não sou aquilo que eu estou demonstrando que ser. Ele sabe se você é ou não. Nesta noite ele te diz, filho meu, dá-me o teu coração. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o fardo é leve. Se você quer ter um fardo leve, aceite Jesus nesta noite. Se você não aceitou Jesus ainda e quer ter essa experiência com Ele, eu quero fazer apenas uma oração com você. Apenas uma oração. Tem alguém nesta noite? Não vou me delongar mais. Levante a sua mão. Tem alguém? Se você Levante a sua mão. Deus abençoe. Deus abençoe. que cuidar de você, Por favor, chega até aqui. Eu quero fazer essa oração com você. Deus abençoe. Há mais jamais alguém? te esqueci. Há mais alguém? Ele Isso, vem. sabe de Vem alguém com ele. tudo Isso. Deus abençoe. Você está passando. Você que está aqui, que ainda não aceitou Jesus, Deus abençoe. Que Ele está cuidando. Venha também. Você que Lembra deseja de aceitar onde Jesus, Deus você abençoe. vem, Deus aonde abençoe. que Venha. você Não se delongue, Deus conhece o teu coração, Ele sabe nesta noite o que você está passando. E diz, filho meu, dá-me o teu coração que eu quero te abençoar. nem era pra você Não estar saia desta aqui, noite daqui sem levar Jesus no teu mas coração. Deus falou Não saia desse assim. recinto se levar Jesus no teu coração. Deus conhece você, te ama e quer te abençoar. Há mais alguém? Venha à frente. Venha à frente. Dê um passo para o Senhor. Dê um passo para Ele. E Ele vai dar muito para você. Em nome de Jesus. Há mais alguém? Há mais alguém? Deus abençoe. Deus abençoe. Muita gente que te Aleluia. ama. Eu só vou te dizer que vai acontecer. Deus mandou Deus, te falar. Deus está falando com mais alguém aqui. Deus está falando com mais alguém aqui. Deus está falando com mais alguém aqui. Não resista. Deus está falando contigo. Ele quer te abençoar nesta noite. Venha Cristo, porque com certeza Ele tem algo tremendo para falar na sua vida. Sem mais delongas, eu quero apenas fazer essa oração. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Eu quero fazer a oração. Qual vai ser o nome? Ribamar. Queridos, eu não conheço a vida do Ribamar. Ninguém aqui conhece, mas Deus conhece. E se Deus tocou no coração dele, vai entregar a vida dele ao Senhor. A Bíblia diz que a alegria no céu quando uma alma aceita Jesus como Salvador. Porque uma alma salva vale mais do que o mundo inteiro perdido. O Ribamar nesta noite está passando por essa experiência de entregar sua vida ao Senhor. E a partir desta noite, deste dia, ele será uma nova criatura em Cristo Jesus. Nós vamos orar por ele. A igreja vai orar por ele. Vai estender suas mãos aqui para frente. E vai orar pelo Ribamar, pela sua família, pelos seus entes queridos. Estenda suas mãos aqui para frente. Ore com fé. Não ore por você nesse momento. Ore pelo Ribamar e pela sua família. Porque a Bíblia diz o seguinte: quando você lembra dos outros, Deus lembra de você. Quando você intercede pelos outros, Deus lembra de você. Deus abençoe. Deus abençoe. É a família, né? Deus abençoe. Não esqueça da família dele, Ribamar e toda a sua família, porque através de um os demais vêm. Estenda suas mãos aqui, nós vamos orar. Pai Santo.